Censo do IBGE mostram que mais de 19 milhões de pessoas migraram internamente no Brasil. Parte, dessa migração, mais de 54%, eram de pessoas saindo do norte em direção ao sul do país. O que explica esse fenômeno? Na década de 1970, no contexto da ditadura empresarial militar no Brasil, houve projetos de integração nacional, desenvolvido aí pela presidência militar, pelo regime militar, e dentro desse processo de integração envolvia aí a colonização da Amazônia. Esse era o termo que eles usavam, colonizar a Amazônia. Então se falava ali de um vazio demográfico, de uma terra sem homens, coisas que eu já falei aqui em outros momentos. Então há um projeto de uma colonização interna do Brasil sobre a Amazônia. Por que é importante enfatizar isso? Porque estamos falando aí da tomada de terras, da montagem de latifúndios e de um tipo de economia predatória, agroexportadora, que impacta diretamente os povos que viviam nessa região. Ao contrário do que se falava aí bastante, dentro dessa ideia colonial de vazio demográfico, a Amazônia tem povos que são milenares e que ano após ano, sobretudo a partir da década de 70, começaram a ser desterritorializados, começaram a ter suas terras roubadas, começaram a sofrer violência sistemática, organizada entre o Estado e colonos que avançavam aí do sul do país, principalmente sobre essas terras. Então vejam, enquanto houve o avanço de colonos que se tornaram latifundiários, saindo do sul do país e se estabelecendo em terras no norte, em especial no estado do Pará, e depois avançando ali para o estado do Amazonas e outros estados do norte, como Rondônia também, onde se vai ver um grupo branco, rico, concentrador de terras, novos ricos, E em contrapartida disso, você vai ver uma situação precária das cidades, com acentuada desigualdade, algo acima do padrão brasileiro, que já é problemático, que a gente vê em grandes cidades, em grandes metrópoles no Sudeste, essa acentuada desigualdade, marcante no Brasil, e dentro do estado do Pará, dentro do Amazonas, no Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, no Tocantins, essa situação é ainda mais complicada, mas em especial no estado do Pará, que foi o local onde houve uma federalização de terras durante a década de 70 que fez o estado perder 70% das terras, onde os militares impulsionaram a ida de grandes empreendimentos ou de grupos de latifundiários que se tornaram latifundiários dentro desse processo colonial, certo? Então vejam, a migração, ou a forte emigração no norte, sobretudo de pessoas jovens, de trabalhadores de classe mais baixas e de trabalhadores aí de uma proletarização recente, de uma leve ascensão social em direção ao sul do país, é explicado por conta desse pouco dinamismo que envolve essa economia predatória baseada aí no latifúndio, na pecuária, na produção de monoculturas, na produção aí das chamadas commodities. Elas geram pouco emprego, dinamizam pouco a indústria ou quase nada, então se cria um cenário limitado de acesso a emprego, certo? Enquanto as economias do sul se tornaram mais diversificadas, são locais que atraem essa mão de obra mais jovem, e também o sul passa por um processo de envelhecimento, certo? Então a gente começa a ter aí um choque de uma migração interna de um Brasil que não se conhece, que tem parte da sua memória danificada, sobretudo porque não admite crítica e essa exploração desse passado para que se resolvam esses problemas. Teremos aí cenários cada vez mais acentuados de conflitos, enquanto esses processos não forem resolvidos, ou quando houver aí uma participação maior de grupos, de pessoas, de trabalhadores junto às decisões do Estado, se tenha maior equilíbrio nesses processos que geram essa concentração de renda gigantesca no país, certo? Então é importante sempre entender que processos migratórios não se dão por um acaso ou por uma iniciativa espontânea de buscar um determinado local. Eles são resultados de processos históricos, como boa parte das coisas que se formam na sociedade. Fiquem sempre atentos, verifiquem como essas dinâmicas estão acontecendo para a gente poder entender os processos que envolvem a formação do Brasil e o impacto sobre nossas vidas.